porque a ideia é regular os fatos sociais. Se é para regular fato social, a sociedade muda, altera, tem coisas novas e, obviamente, o direito deve acompanhar. Eu devo ter posto aqui uma das características, que é a chamada inconclusão. Está sempre elaborando, está sempre fazendo, não para, né? Ou pelo menos não deve parar, né? 3. Norma jurídica significa necessariamente regra justa. Antes de começar também a comentar as duas, uma observação. E também eu falo com a autoridade de quem já participou de inúmeros concursos, tanto fazendo o concurso como na banca do concurso. A questão que pôs aqui foi a seguinte: a frase 3 é falsa ou verdadeira? E a resposta vem assim: não. O que é não? É falso ou verdadeiro? Não. Eu posso entender? Sim, certamente eu posso e entendo. Ponham-se no papel de quem tem lá que examinar um monte de questões, e tem lá, ele faz uma primeira pergunta, falso ou verdadeiro, vem um não. Joga fora, eu não quero nem saber. Enfim, respondam, vejam a questão e respondam objetivamente. Pergunta sim ou não? Sim ou não? Falsa ou verdadeira? Falsa ou verdadeira? Respondo diretamente a questão. Pode parecer que não, mas vocês podem ter algum prejuízo que dificilmente se recupera quando não observa a questão que foi feita. Em ouvidos ou olhos que não têm disposição para ver, nem para ouvir. E estão simplesmente lá para selecionar. Tá? Bom, norma jurídica significa necessariamente regra justa. Não, pois possuímos individualidades influenciadas por cultura, crença, grupos sociais e temos a opção de aceitá-las ou não. Quanto às regras jurídicas, o direito é coletivo e vale a mesma regra para todos. Tá bem? A afirmação 3 é falsa, pois uma norma, sim, veja a diferença, outra fala não, outra é falsa. Pronto, tá bom. E agora explica por quê. A norma jurídica nem sempre é justa. O conceito de justiça é muito relativo e amplo, portanto, o que é justo para um pode não ser justo para outro. Porém, baseando-se no senso comum, há um conceito de justiça generalizado e algumas leis aferem, pois podem ter sido feitas não levando esse senso comum em consideração. Além disso, algumas leis estão ultrapassadas e não se adequam ao conceito de justiça atual. Uma lei é criada para resolver conflitos e colocar ordem, não apenas para ser justa. É essa a ideia mesmo. Vocês imaginem se fossem... Tá, gostei das duas respostas, está tudo bem. O mais importante para mim é que entendam o raciocínio, desenvolvam o raciocínio. Imagine vocês que para qualquer norma jurídica, qualquer lei para ser uma norma jurídica, para ser norma jurídica precisa ser justa. Vê se alguém ia entrar num acordo. Isso é justo? Eu acho que é injusto. A justiça não é critério para que a norma entre em vigor ou não entre em vigor. Mesmo porque o critério de justiça é algo absolutamente amplo, muito difícil de ser precisado em cada caso concreto. Com certeza, quanto mais a norma se aproximar daquele conceito que as pessoas praticam, certamente será mais observada. Mas exigir que toda norma seja justa é exigir um impossível. O mundo, na verdade, é unfair, ele não é justo. Aqui eu fiz outra vez a 2 e a 4 igual. A minha secretária, que é a Janete, tem essas, que sou eu mesmo, tem esses problemas. Vou começar a pedir, porque repetir a mesma questão 2 vezes não tem cabimento. Já viu, né? Dá uma aula de problema. Deixa eu dar férias ou aposentar, Janete. 5. Não há diferença entre as leis físicas e jurídicas. A frase 5 tem 2 respostas também. E, aliás, vou fazer 4, 5. Eu fiz aqui de tal maneira, o número total da classe de 62 pessoas. Então, eu fiz de tal maneira que pudesse ter 3 em cada um. Por isso que eu insisti tanto que ficassem 3.
para que pudesse discutir e tal, para não ficar só na base de um ou não ficasse um montão de gente. Né? Não é, pode parecer chatice, se é chatice, não é só chatice, tem uma razão por trás disso também. Vamos lá. 5. Não há diferença entre as leis físicas e jurídicas. A frase 5 é falsa, pois há diferença entre as leis físicas e jurídicas. As leis físicas naturais são descritivas, ou seja, observação do que viu, não, do que se viu. E as leis jurídicas são prescritivas. Agora, é isso mesmo, só que a explicação não corresponde. Isto é, aquelas que são organizadas em um corpo sistemático. Nada a ver isso aqui, hein? Nada a ver. O que se chama descritivo chama de descritivo, que se fala que as leis naturais são normas descritivas, é porque ninguém inventou ou determinou a lei da gravidade. Foram as pessoas que, observando, conta a história que o Newton estava lá debaixo da macieira, se é verdade ou não sei, mas o fato é que ele observou as coisas caindo e falou, bom, deve ter alguma força aqui. E ele chamou de gravidade. Ora, ele inventou a gravidade, mas a partir de agora as coisas vão cair. Ninguém inventou a lei da inércia, ninguém inventou as leis da termodinâmica. Então, isso simplesmente é algo físico, algo que acontece no mundo físico. Então, as pessoas que se dedicam a isso não descrevem aquilo que viram. Quando nós tratamos de normas jurídicas, não tem nada de pronto. Simplesmente as pessoas falam, nós queremos que isso seja ordenado desta maneira. Então, a prescrição, a ordem é esta daqui. Isso que é prescritivo. Essas normas prescritivas podem estar em um corpo sistemático ou não. Não é prescritiva porque está num corpo sistemático. Pode estar ou pode não estar. Pode estar num código, como nós vimos aqui, alguma coisa do Código Penal, pode ser uma leizinha específica que não tem nenhum corpo sistemático de norma. Então, prescritivo não quer dizer sistemático. Prescritivo quer dizer determinado, que se manda fazer, que se quer, que se deseja. Tem um professor na faculdade que falava que as normas naturais, as leis naturais, elas descrevem o mundo do ser. E as leis jurídicas descrevem o mundo do dever ser. Um é o ser, que é aquilo que existe, e outro o dever ser, aquilo que se espera que aconteça, que se quer que aconteça. É uma boa maneira de simplificar também. Não concordamos com a afirmação, mas outra vez, não concordamos, sim, não perguntei se concorda, discorda, se está no meio do caminho e tal. É falso ou verdadeira? Tá? Não estou brincando, respondam diretamente. E em seguida podem fazer todas as considerações que quiserem. Sim ou não? Sim ou não? Falsa ou verdadeira? Falsa ou verdadeira? Ótimo. Depois aí desenvolve do jeito que quiser. Inclusive, se quiserem falar que a pergunta não tem nada a ver, que foi mal, pode falar tudo o que quiser. Mas respondam do jeito que foi formulado. Não concordamos com a afirmação, as leis físicas são leis descritivas, leis que não podem ser modificadas, lei da gravidade, relatividade e tal. Quem escreveu aqui, relatividade não é lei, tá? É uma teoria geral da relatividade que se expressa lá sobre o famoso teorema lá do Einstein, E igual a MC2, né? Tem nada de lei. E ele, aliás, teve o cuidado de escrever que eram, como o nome diz, teoria, hipóteses que ele estava jogando dentro dos estudos dele, mas não tem nada de lei. Tá? As leis jurídicas são aquelas criadas pela sociedade, prescritivas, ok. 6. O direito somente se materializa por meio de leis. A frase 6 é falsa, pois o direito não se materializa somente pela lei escrita, também por costumes, doutrinas e religiosas.
Esse religiosos aqui eu não entendi. Bom, existem dois tipos de direito. Direito natural refere àquele direito que nasce com o próprio homem, independentemente de regramento quanto à sua utilização. Positivo, direito regrado, criado e escrito pelo homem através de normativas e legislação que indicam o individualismo, as situações e preceitos a serem seguidos ou cumpridos. Olha, vou outra vez falar. Os olhos aqui entendem perfeitamente. Prestem atenção, um pouquinho mais de calma e tal. Hoje, vocês principalmente vão trabalhar muito com comunicação escrita. Quanto mais conciso e quanto mais preciso for, melhor, não se estenda. Então, escrevam com clareza. As pessoas não são, a gente não vai grampeado nas mensagens. Tá? Te manda a mensagem, ela vai sozinha. Como dizia o Tarzan, as palavras que saem da boca não voltam jamais. Tá? As mensagens que saem depois que você põe o send, o enviar, acabou, não volta mais. Preste um pouco mais de atenção. Nem sempre os ouvidos serão receptivos. A pergunta aqui é, nem sempre somente se materializa por meio de leis? A primeira resposta está correta e a segunda também, embora por vias diferentes. Só não entendi na primeira que o direito se manifesta também por religiosas. Uma religião é exatamente o oposto de direito. Religião é uma questão de fé. As pessoas acreditam, não acreditam e tal. Mas não tem absolutamente nada de direito. É por isso que cada pessoa tem a sua própria, pode ter a sua própria religião, ter a sua própria crença, a sua própria convicção religiosa. Nós não estamos tratando aqui de normas prescritivas. Nós estamos tratando de orientações e de convicções. Não, religioso aqui não tem nada. Questão número 7. Não há qualquer diferença entre as fontes do direito no que se refere à sua força obrigatória. Também deram duas respostas, as duas começaram muito bem aqui. Falsa. Há diferença entre as fontes divididas, materiais, formais, etc., diretas, tratam da lei, nas fontes indiretas, ok. Fontes como a formal, não estatal, que é o... que não é exatamente uma força obrigatória, as pessoas que fazem suas regras, ok. Está um período comprido, eu quero correr para ver todas as questões. A questão